Olá, queridos. O Senhor Jesus esteja no controle da tua vida sempre. Queridos, deixa aí um like. E o tema é: Jesus orava constantemente. E você também ora? Querido, o tema: Jesus orava constantemente. É interessante porque o Filho de Deus, apesar da posição que ocupava em seu estado de homem, demonstrou um grande exemplo orando em todo momento. Você pode ver ele orando em situações importantes, como o seu batismo. Está em Lucas 3:21, o que diz: ora, quando todo o povo for batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado, e orando, o céu foi aberto. Como a oração abre os céus para derramar a bênção sobre nós. E antes de escolher os 12, Jesus também orou diante de uma decisão a tomar. Você tem orado diante das decisões a tomar? Ou tem tomado decisões na tua mesmo, no teu modo, do teu jeito, sem receber uma luz do alto? Lucas 6, 12, 16. Em Lucas 6, 12, 16 diz: e aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar, o nosso Jesus. E ele passou a noite toda orando a Deus. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Olha, medite até o 16. Como Deus, o próprio Jesus, diante de decisões, nos dá exemplo. E na Monte da Transfiguração, naquele momento ali de dor, naquele momento de desespero, o que Jesus fez? Lucas 9, 28 a 29. E aconteceu que quase 8 dias depois destes dizeres, ele tomou consigo a Pedro, João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E quando ele orava, foi alterada a aparência da sua face, e a sua veste estava branca e resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais aparecem em glória, e falava da sua morte, qual havia de cumprir em Jerusalém. Você está vendo, queridos? No Monte da Transfiguração, começando do 28, né? Ali, diz que quando ele orava, o 29, foi alterada a aparência da sua face. Naquele momento, ali que ele estava ali, orando, se preparando para ir para a cruz. Ali Deus, naquele momento, estava ministrando na vida dele. Também nesses momentos de nossa vida, nós temos que orar. Em João 11:41. João 11:41. João 11:41, 42. Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto, e Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço porque me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. Amém, queridos? Querida, essa passagem foi na ressurreição de Lázaro. Ele mostrando, querendo dizer que ele tinha um elo com Deus, que ele orava e que Deus todas as vezes respondia. Nós também somos filhos de Deus, amém? E na última ceia, quando ele orou, Mateus 26, 26 a 27. Queridos, medite aí, tá? Essas são apenas algumas que eu fiz questão de mencionar, mas existem diversas outras passagens na Bíblia que mostram o Senhor Jesus orando, falando com Deus, no momento que ele sentia necessidade de manter a comunhão com o Pai. Ele parava para orar. Agora, porque Jesus orava sendo ele o verbo vivo que desceu do céu? Acredito que a resposta para essa pergunta podemos entender analisando um pedaço da oração conhecida por Pai Nosso. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 10.
A parte que eu quero destacar desses 2 versículos é justamente: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Acredite que nesse texto de oração do Pai Nosso, conseguimos encontrar o porquê de Jesus orar. Se você for observar, Jesus falou da vontade de Deus que deve ser feita na terra, assim como já é feita no céu. O Filho de Deus, por estar no céu antes de vir à terra, sempre viu Deus manifestando sua vontade. Aleluia, absoluta. Quando ele orava como homem, buscava estar constantemente debaixo da vontade de Deus, manifestando que sua alma necessitava estar sendo 100% guiada por Deus. Se partirmos deste princípio que acabei de falar para vocês sobre o porquê Jesus orava, entendemos que também devemos orar incansavelmente, atrás de cumprir exatamente a vontade do Pai, a vontade de Deus. Porque vou orar se o próprio Jesus disse que o Pai conhece o que vou pedir, pastora? Mateus 6:8. Jesus faz a grande declaração dizendo: porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirem. E alguns utilizam esse versículo para deixar a oração de lado, pois diz: não existe a necessidade de orar, porque Deus já sabe de todas as coisas. Agora, como foi mencionado no ponto anterior, a vida de Jesus em terra foi uma vida de oração. E a pergunta que eu quero te fazer é: se até Jesus, que é o Filho de Deus, demonstrou que precisava orar, por que você, que vive pecando, acha que não deve orar? Porém, se não estiver satisfeito ainda, posso responder a pergunta sobre por que orar. Posso te responder como uma frase escrita. A principal finalidade da oração não é tornar a vida mais fácil, nem conseguir poderes mágicos, mas conhecer a Deus. Preciso de Deus mais que qualquer outra coisa que possa receber dele. Amém? Eu preciso dele em tudo na minha vida. No meu respirar, no meu viver, no meu deitar, no meu falar. Eu preciso do meu Deus. A oração é a forma mais profunda de conhecer a Deus. Do mesmo modo que quando você quer falar com alguém distante, você faz uma ligação para se falar com Deus, também você precisa se conectar. É exatamente por isso que Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Paulo sabia que os Tessalonicenses tinham de cuidar da família, trabalho, conhecimento e desenvolvimento e etc. Contudo, a recomendação dele é orar sem cessar. Quando ele fala isso, não esperava que aquele povo vivesse 24 horas prostrado, mas que todos os lugares as suas almas estivessem assim, prostradas. Porque fazendo isso, viriam a conhecer plenamente do Deus que serviam e reconhecer que sem ele não são absolutamente nada. Amém? Oração dos símbolos de humildade diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Sem entrar no mérito de muitas palavras, né? Quando oramos, só estamos reconhecendo diante de Deus que tudo é dele e nada é nosso. Pense o seguinte: o ar que você respira é seu, a terra que você pisa é sua, a saúde, você chega até onde chegou, conquistar o que conquistou, foi tudo mérito seu? Quando colocamos nosso egoísmo, achamos que conquistamos por conta própria, falhamos gravemente. Na verdade, tudo que temos é símbolo da providência divina. Como resultado, oramos em forma de humildade diante da grandeza de Deus. Aliás, aqui vale ressaltar o seguinte: não veja a grandeza de Deus como uma barreira entre você e Ele. Na verdade, veja como uma oportunidade de se aproximar ainda mais. Pense o seguinte: por servir a um Deus grande, Ele é dado a oportunidade de constantemente estar falando com Deus. E se ouvido, você pode qualquer minuto entrar em sua presença, que Ele vai estar ao ponto e a te escutar. Amém? Faça isso sempre em humildade. Inclusive, Pedro faz considerações sobre essa posição de humildade diante de Deus. Vamos ler?
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7. A ordem mencionada por Pedro é justamente essa: humilhar-se diante de Deus, lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. O cuidado de Deus é tão grande em nossa vida, que todas as vezes que você deve se humilhar diante dele, como forma de agradecer por todos os privilégios que tem. Tem uma posição certa para se orar? Não, queridos. Resolvi comentar sobre essa questão. Tem uma posição certa para orar? Devido a inúmeras pessoas que demonstram ter dúvidas sobre isso, vou tentar ser o mais clara possível. Quando oramos de joelhos, estamos manifestando uma reverência diante da grandeza de Deus. Contudo, não quer dizer que se orarmos de pé, Deus não nos ouvirá. Na verdade, quando Deus vê alguém orando, Ele muitas das vezes está mais preocupado com a sinceridade do coração do que a posição do corpo físico. Amém? Eu posso estar de joelho fisicamente, contudo, se a minha alma não estiver de joelho, nada adianta. Existe até um versículo que nos fala mais forte sobre isso. O sacrifício que agrada a Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezará. O que realmente brilha aos olhos de Deus é um coração quebrantado e contrito. Isso jamais Deus vai rejeitar. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Meus queridos irmãos, Deus é maravilhoso. Amém? Deus nos ama e sempre vai nos ouvir. Além do conhecimento, pratique a oração. Conclusão, quero fechar esse estudo seguinte. Explicamos o máximo possível questões importantes sobre a oração. Contudo, não adianta nada você saber se não praticar. Tenha uma devoção diária a Deus, reservando sempre momentos para falar com Ele. Não se esqueça de conversar com Ele em todos os momentos também, pois às vezes pensamos que Deus só se manifesta quando estamos em um momento de oração, mas na verdade não. Deus espera que cada passo, pensamento, você inclua Ele, conversando com Ele, ainda em pensamentos. Espero sinceramente que venhamos ser uma geração que dobra os joelhos para vencer uma guerra, que tira as nossas mãos e confia nas mãos poderosas de Deus. Quanto mais a igreja clama, mais o sobrenatural do Espírito Santo vamos experimentar. Amém?